7. Nós terminamos nossa história de José, uma história de perdão e de provisão. Nós passamos aí 7, 8 meses em José. Agora nós vamos começar uma outra série a partir da semana que vem, se Deus abençoar, né? Começar na semana que vem uma série em Sansão. Prometo que vai ser mais curto do que José. Creio que vão ser 5 sermões, então vai ser um pouquinho mais curto do que José. Mas hoje nós vamos ver o Salmo 147. Salmo 147. Todos abriram? Está ali também, né? Vai botar? Eu leio os ímpares, os irmãos, os pares. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Saros de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele envia suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque o Senhor é grande e poderoso. O seu conhecimento nós não podemos medir. O Senhor é o Deus que faz a obra. O Senhor é o Deus que age. O Senhor é o Deus que tem poder para mover as montanhas. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje, relembrando quem o Senhor é, a Tua igreja. Nos ajuda no entendimento da Tua palavra, ao mesmo tempo que eu peço ao Senhor para que o Senhor me use para falar a Tua igreja. Porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem abre o entendimento, é o Senhor também quem prepara o coração para a Tua palavra fazer morada. Fala ao Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das marcas da Reforma Protestante são os 5 solas. E um dos solas da Reforma Protestante é o sola Deo Glória. É a proposta de que trazer ao entendimento da igreja de que todas as coisas precisam ser feitas para a glória de Deus. Muitas vezes a igreja se esqueceu disso. E as igrejas reformadas sempre tentam trazer essa ideia de louvor, de dignidade, de gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Dentro ali do período da reforma, nós temos também movimentos que vão crescendo contra esse movimento de dar a Deus somente a glória devida. E esses movimentos eles foram crescendo até que chega um determinado momento da história. Por exemplo, eu vou dar um simples exemplo, e é claro que eu estou aqui encurtando toda a história, né? Senão a gente vai caminhar muito tempo. A gente chega a um momento onde nós temos uma proposta filosófica ou até uma proposta de vida
que é o cientificismo. E parece que nós temos dois caminhos que vão sendo traçados. Um caminho onde a gente vai propondo uma fé somente a Deus, somente Cristo, somente a glória a Deus, e um caminho onde a gente vai propondo uma independência do homem em relação a Deus. Eu não preciso mais de Deus, a vida vai se tornando cada vez mais suficiente por si próprio, a ciência vai tomando cada vez mais proeminência no dia a dia das pessoas, e agora simplesmente, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente nem ora mais, né? A gente simplesmente vai lá, toma um remédio e está resolvido, né? Qualquer coisa que acontece com a gente, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico. E não quero aqui, meus irmãos, em nenhum momento dizer que nós somos contra a ciência. Pelo contrário. A gente precisa entender que a fé caminha junto com a ciência. A gente só precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. E um dos lugares, o lugar da ciência, na verdade, é de subserviência ao nosso Senhor. Então, eu vou dar um exemplo bem simples e fácil. Nesses últimos 300, 400 anos, a sociedade passou por diversas mudanças. Por exemplo, nós temos grandes invenções nesse período, e eu vou dar o exemplo da roda. Vocês já pararam para pensar na nossa vida sem a roda? Já pararam para pensar na nossa vida sem a roda? Primeiro que provavelmente a gente já está tudo andando a pé ainda, para começar. Segundo, que muitas das coisas precisam de alguma coisa rodando, por exemplo, para gerar energia. Não é isso? Roda. A roda é feita de quê? Aí você vai falar, de ferro. Tudo bem. E o ferro foi feito por quem? Foi o ser humano que criou o ferro? Não. Vamos lá. A gente tem o ferro. Mas quando o ser humano criou o ferro, ele criou uma chapa de ferro. Não é isso mesmo? E a roda é o quê? Circular. Como é que eu manejo, como é que eu lido com esse ferro? Como? O que é que eu preciso fazer para moldar o ferro? Esquentá-lo, não é isso mesmo? Aí o homem fala que o homem criou o fogo. Tá certo? Tá certo. Mas e os componentes do fogo? Quem foi que criou? Nós estamos falando de uma realidade muito mais profunda do que meramente o fato de uma realidade física ou de uma realidade material. Onde eu vejo, talvez, o Cauã, o Davi, o João Daniel, fica olhando hoje a danada da internet, não é isso mesmo? E eles acham que é simplesmente dar um clique e as coisas aparecem. Mas vocês lembram um tempo atrás como que era a internet? Eu ainda peguei esse tempo, tá, irmãos? A gente tinha que ir lá na madrugada, porque durante o dia era muito caro. Aí a gente ia na madrugada e a gente clicava lá e o negocinho ficava como? Pi, 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 pi. Ia e voltava, ia e voltava. Quando entrava, a gente, opa, entrou. Aí a gente clicava lá para entrar, viu, Cauã? Numa página da internet, aí a gente ficava esperando o negocinho. Pi, 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 pi. As coisas não foram inventadas assim. Há uma evolução nesse processo. Mas quem cria os elementos fundamentais da Terra é o nosso Deus. Qualquer elemento que você vê criado hoje, e por mais que tecnológico que seja, ele precisa de elementos básicos que o ser humano não consegue criar. O texto que a gente vai trabalhar nessa noite, ela traz uma proposta de louvor a Deus. E vocês já perceberam, pelo menos aqueles que vêm na reunião de oração, que muitas das pessoas que quando vão pedir alguma coisa, ou quando vão agradecer, eles usam um termo chamado graças a Deus. Por quê? Porque é o pressuposto nessa fala de que tudo vem de Deus. Então hoje eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte tema, o seguinte título, Deus grande e poderoso. Mas, se é um plano da reforma devolver a glória ao Senhor e o louvor tem que ser dado ao Senhor,
Por quais motivos nós devemos louvar ao Senhor? Você tem motivo nessa noite para louvar ao Senhor? Talvez você tenha motivos. Mas o texto do Salmo 147 nos traz alguns motivos. E o primeiro motivo está no versículo 1 ao versículo 6. E o primeiro motivo é simples. Louve a Deus, porque Ele é grande e poderoso. Olha o que é que ele começa dizendo bem assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. E ele diz mais: fica-lhe bem cantar louvores a Ele. Ou seja, o salmista está falando, ele não só coloca a questão de nós termos que louvar a Deus, como também ele fala bem assim: olha, só fica bom louvar a Deus. Só fica bom. O termo aqui utilizado é como se fosse assim. Eu estou lembrando aqui, né, do casamento da Deura. Gente, vou ter que botar um terno. Vou ter que botar um terno para ir para o casamento da Deura. E aí eu fico trazendo a imagem de como se eu tivesse que colocar um terno. E a Priscila olhar para mim e falar bem assim: nossa, amor, ficou bem em você esse terno. Louvor, honra e glória, parece que é um terno perfeito no nosso Deus. E somente no nosso Deus. Ele continua no verso 2 dizendo alguns motivos pelo qual Deus é grande e poderoso. E o primeiro motivo é porque o Senhor edifica Jerusalém. Quem constrói Jerusalém é o Senhor. O contexto desse salmo é logo após o exílio, onde Neemias, lembra de Neemias do ano passado? Neemias reconstrói o templo, reconstrói os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e o salmista está dizendo bem assim, que quem reconstruiu não foi Neemias. Quem reconstruiu foi o Senhor. É o Senhor quem edifica a Jerusalém. Segundo motivo, é Ele quem congrega os dispersos de Israel. Nesse período pós-exílico, muitas pessoas não voltaram para Israel. O Salmo 126 diz isso facilmente e claramente, quando ele diz: restaura, Senhor. Deixa eu abrir aqui para eu não cometer o erro de citar inadequadamente. Ele diz no verso 4: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Que sorte aqueles ainda que não voltaram. Ainda tem gente de Israel que não voltou. O que o salmista está falando não é somente de uma Jerusalém física, de uma Jerusalém que tem tijolo. Naquele tempo nem tinha tijolo, mas vamos trazer para a nossa linguagem. Uma Jerusalém que tem muros, que tem templos. Nós estamos falando de uma Jerusalém espiritual. É o Senhor quem edifica as nossas vidas. Jerusalém somos nós somos a igreja do Senhor. Então é o Senhor quem edifica Jerusalém, é o Senhor quem ajunta, quem congrega os dispersos de Israel. Além disso, é só o Senhor que tem poder para o quê? Para sarar os corações quebrantados. E quantos irmãos vivem com o coração quebrantado, decepcionado, triste, desfalecido. Mas quando se trata de coração, é só o Senhor que tem poder para sarar. E não somente sarar o coração quebrantado, mas o verso 3 termina dizendo que é Ele quem pensa as feridas. Essa palavra hebraica aqui não é pensar como se estivesse pensando uma ideia, mas é a ideia de amarrar. Vamos pensar numa ferida aberta no momento onde não tinha pontos, como tem hoje, né? Hoje, a minha cirurgia aqui da apêndice, provavelmente depois de um tempo as cicatrizes elas vão cada vez se tornando menores. Aqui o salmista fala bem assim, sabe essas feridas que a vida nos traz? Essas feridas elas são amarradas, saradas por esse Deus. Além disso, olha o que ele fala no verso 4. O Senhor é tão poderoso, Ele é tão poderoso, que Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Vamos lembrar da promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo
15, versículo 5, quando Deus fala para Abraão que você terá uma descendência maior e mais numerosa do que todas as estrelas do céu. Quem é a descendência de Abraão, meus irmãos? A igreja. Nós. Sabe o que é que o salmista está falando? Eu vou chamar cada um de vocês pelo nome de vocês. Eu vou trabalhar cada um individualmente, eu vou trabalhar cada um na sua especificidade, nas suas dificuldades individuais. Eu vou chamar vocês pelo nome. Eu sou grande e poderoso. E é muito interessante isso, sabe por quê, irmãos? Há uma discussão tremenda na ciência sobre quantas estrelas tem na nossa galáxia. E aí eles falam bilhões e mais bilhões. Mas algum tempo atrás, cerca de 5 anos atrás, um cientista pegou o maior telescópio que nós temos hoje e tirou uma foto do escuro da nossa galáxia. E quando ele tirou essa foto, foi descoberto que existiam mais galáxias. E depois foi descoberto, dando zoom nessas imagens, de que tinham bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Olha quão grande é o nosso Deus, a ponto de numerar, contar e chamar cada estrela pelo seu nome. Um Deus criador. Portanto, ele diz no verso 5 que grande é o Senhor nosso e muito poderoso. E ele termina no verso 6 dizendo: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios. Não, ele diz no verso 5, o seu entendimento não se pode medir. Está fora. É tanto que na ciência, todo mundo que fez faculdade aqui estudou uma matéria chamada metodologia científica. E eles, utilizando da metodologia científica, chegaram à conclusão bem simples: Deus não existe. Óbvio. Porque se nós formos utilizarmos da metodologia científica, como é que a gente coloca dentro de uma metodologia científica um Deus que está fora da realidade? É um Deus que não se pode entender, é um Deus que é imensurável, é um Deus que não se pode medir, é um Deus que não se pode colocar numa caixinha e prendê-lo e trancá-lo. Mas o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Primeiro ponto, sabe por que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus porque eu creio num Deus que é grande e poderoso. Segundo motivo para eu louvar a Deus é porque Ele controla todas as coisas. E olha o que Ele diz no verso 7 ao verso 11. Ele começa o verso 7 de novo, chamando todo mundo a louvar ao Senhor. E olha o que é que Ele diz: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Por quê? Verso 8. Ele é que cobre as nuvens, os céus. Ele é quem prepara a chuva para a terra. É Ele quem faz brotar nos montes a erva. Olha, quanto tempo nós estamos sem chuva? Vocês já pararam para pensar? Já tem pelo menos um mês que não chove. Estou certo ou estou enganado? Pelo menos isso. Esses dias eu estava conversando com o pessoal que trabalha com agro, falando que a chuva foi curta. Isso muda o que a gente planta. E se muda o que a gente planta, alguns itens ficam mais caros, outros ficam mais baratos. E por mais que a agronomia seja uma ciência espetacular, né, a ponto de fazer a terra de Rondônia e a terra do Mato Grosso ser uma terra extremamente produtiva, parece que a gente não consegue mandar na chuva, não é mesmo? Parece que tem alguém que manda na chuva. Ninguém aqui pode dizer quando chove. Ah, pastor, mas a gente tem a previsão do tempo. Como é o nome? Previsão do tempo. Nem o tempo,
a gente manda. O ciclo da água é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz evaporar, é o Senhor quem faz transpirar as plantas, é o Senhor quem faz o gelo e a neve fazer a ação de sublimação, é Ele quem condensa criando as nuvens, é Ele quem precipita fazendo chover, é Ele quem faz a infiltração dessa água no solo, é Ele quem escoa pela superfície essa água e é Ele quem acumula. Criadores de gado, que tem que fazer açudezinhos em cada piquete, tá certo? Se não tiver também vocês entenderam aí. Porque o gado tem que beber, quem é que enche esse açude? O Senhor. Não parou por aí. Olha o que diz o verso 9. Cantem louvores, porque é Ele quem dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Foi Ele quem projetou aquilo que a ciência vai chamar de cadeia alimentar. Você já ouviu falar nisso? E toda vez que há um probleminha na cadeia alimentar, o que acontece? Um desequilíbrio. Por isso que ali na região de Alta Floresta, ali para cima, Costa Marques e tal, tem um grande número de búfalos, não é isso? Porque é uma descompensação ecológica. Ao mesmo tempo que no Lago Cuniã, em Porto Velho, tem um número enorme de jacarés. E lá pode matar jacaré, porque tem demais, porque houve um desequilíbrio. Mas é interessante isso aqui, sabe por quê? Porque ele dá alimento aos animais, mas tem um animal aqui que o salmista cita, que são os corvos. Corvo é um animal bastante repulsivo. É um animal que, vamos dizer que hoje seria animais que você tenha nojo. Inclusive a esses animais o Senhor dá de comer quando eles clamam. Além disso, ele é um animal que tem por toda a terra. Isso quer dizer que o Senhor alimenta e cuida de toda a terra. Olha o verso 10. Eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor não precisa de força de cavalos. E não sei se vocês sabem, mas existe uma medida uma unidade de medida chamada cavalos. O seu carro. Para você não ter que andar, você usa a força de cavalos, né? Eu não sei quantos cavalos tem o seu carro, eu não sei nem quanto tem o meu, quanto mais o de vocês. Cavalos. E o salmista está dizendo bem assim, ele não precisa de força que vai ou que está fora dele. Muito menos ele precisa dos músculos dos guerreiros. Aí a galera aqui tem que ficar muito forte para poder se sentir poderoso. Ele não precisa. Mas na verdade, sabe o que é que o nosso Deus se agrada? Olha o verso 11. O Senhor se agrada, na verdade, dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Então, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele controla tudo. E um dos exemplos mais bonitos da Bíblia está em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, quando Jesus está num barco com os seus discípulos. E a tempestade começa a pegá-los e eles começam a temer. O verso 37 diz que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu louvo ao Senhor, porque Ele controla todas as coisas. Eu me lembrei agora da minha pedrinha do rim. A bicha começou a doer na segunda-feira. Na quarta-feira a gente tinha que viajar. Ela para de doer e volta a doer na outra segunda-feira assim que a gente chegou. Porque eu vou falar uma coisa. Se essa pedra tivesse doído enquanto nós estávamos lá na Bolívia, eu não gosto nem de imaginar o quanto que eu ia sofrer. Porque eu já sofri muito aqui
quanto mais lá. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor controla todas as coisas. Terceiro motivo pelo qual eu louvo ao Senhor, é porque o Senhor é quem nos protege. Olha o que diz o verso 12 ao verso 14. Mais uma vez ele começa pedindo louvores. Ele diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Por quê? Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Olha que interessante. E talvez agora você fale assim: como assim ele protege, se o salmista está falando que ele reforçou as trancas, abençoou os filhos e estabeleceu paz nas fronteiras? Esse povo acabou de sair do exílio porque um povo inimigo entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém. Por que esse salmista está falando isso? Porque, meus irmãos, o salmista não está dizendo que nós não vamos ter lutas. O salmista não está falando que nós vamos viver uma vida de fantasias. O salmista não está falando que nós não vivemos um mundo Disney. O salmista está dizendo bem assim, que a guerra e a paz obedecem pelo seu comando. Vamos lembrar das histórias de Davi? Vamos lembrar das histórias de Davi? Quando o povo tinha que guerrear e Davi tinha que guerrear, guerra. Mas quando chegou o momento de paz, paz. O momento de soltar esse povo dos exílios e voltar para a terra, quem foi que mudou o coração de Ciro? Deus. É Deus. É Deus quem protege. É Deus quem protege a gente do ladrão. É Deus quem protege a gente de coisas piores. É Deus. E parece, meus irmãos, que quanto mais a gente vai vivendo, parece que a gente acha que as coisas são feitas pelas forças dos nossos próprios braços. Não é? Esses dias eu assisti como é o nome daquele negócio? Documentário. Esses dias, janeiro, eu assisti um documentário do roubo do Banco Central lá em Fortaleza. O maior roubo a banco da história do Brasil. Meus irmãos, câmera de segurança, segurança privada, uma dificuldade para você entrar, placa de aço embaixo do cofre, tudo. E o ladrão fez o quê? Roubou tudo. Alugou uma casa na outra rua, fez um túnel enorme e descobriu como mexer nas câmeras. Não adiantou de nada. Aí você acha que é você que protege sua vida? Lembra do teu dia a dia no trânsito? De quantos acidentes você já se livrou? E aí tem gente que fala o quê? Nossa, como eu sou bom no volante, não é mesmo? Nossa, como a minha agilidade é boa. É boa nada. Conversa. A gente começou o salmo dizendo o quê? Glória só fica bom em quem? Em Deus. Na gente fica feio. Na verdade fica ridículo. É o Senhor que nos protege. Tem mães, né? A gente está com mães aqui, bebezinhos. Aí tem mãe que acha que tem que dar tudo do melhor para o menino ficar protegido. Tem nada. Tem nada. Quem é que dá saúde para o teu filho? É tu? Olha o que o texto diz. Quem abençoou os teus filhos dentro de ti? Quem gerou os teus filhos? Foi você não. Fui eu que gerei os teus filhos. Foi o Senhor quem gerou os teus filhos. Foi eu que coloquei paz nas tuas fronteiras. E para falar bem a verdade, sabe essa comida gostosa que vocês comem? Fui eu que coloquei também.
Olha como ele termina o verso 14. Ele te farta com o melhor do trigo. E você está achando que é teu salário, que é tua competência. Você está achando que é sua... Nossa, como eu sou bom em fazer negócios. É nada. Para. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que cuida dos nossos filhos. É o Senhor que nos farta com alimento. Agora, último, quarto motivo no qual devemos louvar ao Senhor, ao nosso Deus. Sabe qual é? É porque Ele intervém através da sua palavra. Olha o que diz o verso 15 ao verso 20. Ele é quem envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Vamos lembrar da criação? E o Senhor disse, haja luz, e houve luz em uma parte da terra? Não. Correu, e houve luz. Olha o verso 16, ele dá neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele dá a neve, mas ele podia dar muita neve, né? Mas ele espalha. Olha o que ele diz sobre a geada. Geada é gelo, né? Imagina se o Senhor, no verso 17, ele diz assim, ó, ele lança o seu gelo em migalhas. Você já parou para pensar se Deus pegasse uma pedrona grandona de gelo e mandasse para cá? O que ia acontecer com a gente? Aí o que ele fez? Ele cortou em pedacinhos. Os gelinhos. Ele cortou em pedacinhos. E ele termina o verso 17 bem assim, quem resiste ao seu frio? Quem é que resiste ao frio? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu odeio frio. Um dos motivos de eu amar essa terra é porque aqui é quente. Porque eu detesto frio. Detesto frio. O frio acaba com a gente. Quem tem reumatismo aí sabe o que eu estou falando. Dói dentro do ser. O frio, quando passa aquele vento gelado, a perna se prende, rapaz. O Senhor vai lá e fala assim, quem vai resistir ao frio? Mas olha que interessante o que ele fala no verso 18. Ele manda a sua palavra e ele derrete esse gelo. Esse frio ele faz passar. O verbo mandar aqui pode ser espalhar. Pode ser o verbo mostrar. Ele mostra a sua palavra e o derrete. Ele faz soprar o vento e as águas correm. Lembra lá do Rio Grande do Sul? A enchente muito grande e um dos problemas era que não tinha vazão. Por quê? Porque o vento estava contra a vazão. E aí a água não podia chegar no oceano, porque o vento vinha de lá para cá e pouca água saía. E muita chuva, ficava cada vez mais cheio. As águas correm. Mas o verso 19 e o verso 20 traz uma palavra especial para a gente. Olha o que ele diz. Ele mostra a sua palavra a Jacó. Que palavra é essa que ele mostra a Jacó? Que palavra é essa que ele mostra a Israel? São as suas leis e os seus preceitos. Olha que interessante. O Senhor se mostrou a nós. E eu louvo muito a Deus por isso, porque Ele se tornou conhecido. Ele permitiu que nós o conhecêssemos. Mas espera aí, Ele não era um Deus tão grande e poderoso? É, isso mesmo. Mas Ele se tornou conhecido como? Pela sua palavra. E eu queria pedir, Giovana, que você abrisse aí no Data Show, João capítulo 1, versículo 14. Esse Deus grande e poderoso se humilhou.
E esse verbo, essa palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele falou o seguinte: olha, eu sou isso mesmo. Sou muito poderoso, eu controlo todas as coisas, sou eu quem protejo vocês. Mas espera aí, porque eu também fiz com que vocês me conhecessem. E a melhor forma e a única forma que nós temos de conhecer o Senhor é através da sua palavra. É através do verbo que se fez carne, é através do Deus que se tornou humano no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas espera aí, porque ele escolheu uma forma de se revelar. Olha o que diz o verso 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Olha a exclusividade de Israel. Por que ele não fez assim a nenhuma outra nação? Por que tinha que ser Israel? Deus escolheu Israel, para que através de Israel, ele se revelando a Israel, por isso que ele coloca Jacó, Israel, as outras nações o conhecessem, esse Deus que se tornou possível de conhecer. E ele termina o salmo dizendo o quê? Aleluia. O salmo 145, 146, 147, 148, 149 e 150. A primeira palavra de todos os verbos é aleluia. E a última de todos os capítulos é aleluia. Louvor ao Senhor. Vamos para a aplicação? Primeira aplicação ao meu coração. Bem simples. Bem simples. Mas que essa semana falou muito ao meu coração esse texto. É a seguinte: Deus intervém na história. Existe uma linha filosófica chamada deísmo. O deísmo entende que Deus simplesmente criou todas as coisas, ele criou as leis naturais e deixou o mundo tocando. Como um relógio suíço, onde o criador daquele relógio simplesmente bota ele para funcionar e ele funciona praticamente que perpetuamente. Os relógios suíços são famosos por isso. Não. Porque se nós acreditamos dessa maneira, nós não podemos acreditar num Deus que faz milagres, num Deus que acalma a tempestade, num Deus que faz chover e num Deus que dá o sol. E se nós, em algum momento da nossa vida, duvidarmos de um Deus que intervém na história, esquece. Você está orando por quê? E eu creio nisso por um simples motivo. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que tem circunstâncias da minha vida que eu não dou conta. E tem hora que eu tenho que pedir para Deus intervir mesmo. E eu creio tanto nesse Deus que eu sei que Ele vai intervir. Como? Do jeito dele, não é do seu jeito. Então talvez hoje, nessa noite, você chegou diante do culto, você chegou diante dessa igreja e falou bem assim: rapaz, tem umas questões na minha vida que eu não dou conta de resolver. Bem-vindo ao clube. Eu também tenho muitas coisas que eu não sei resolver. Inclusive hoje a Priscila acordou à tarde e falou que estava pingando água do ar-condicionado. Você resolver? Para falar bem a verdade, não sei nem como funciona o ar-condicionado. Eu não sei. Dilemas. Creia num Deus que intervém na história. O salmista fala claramente isso. E ele descansa nesse Deus e nessa verdade. Segunda aplicação para o meu coração é simples, outra muito simples também que o texto nos aponta. Sabe qual é? Existem nações que não louvam ao Senhor. Peraí. Parece que nações é um negócio muito longe da gente, né? Não, muito longe não, que a gente está a 400 quilômetros de uma, né?
Mas parece algo que é tipo assim, não, são os missionários, lá, longe. A gente está pensando no Egimar, que a gente coopera com ele, que está lá na Nova Zelândia. Eu, para conversar com o Egimar, é uma dificuldade para achar um horário, porque são, salvo engano, são 13 horas de fuso horário. Não. O salmista fala o seguinte: Deus se revelou ao seu povo para que a partir desse povo, as pessoas que não o conhecem passem a louvá-lo. John Piper vai dizer muito simples um outro termo que é o seguinte: sabe por que existem missões? Porque tem pessoas que não louvam ao Senhor. Sabe, tem pessoas que ainda continuam dizendo bem assim: eu dou conta de mim mesmo. Ainda tem gente falando bem assim: eu não preciso de você. Eu te trato mal porque eu não preciso de ti. Tem gente por aí no nosso dia a dia que se acha autossuficiente. Tem gente. Essa pessoa louva, sabe quem? A ele mesmo. Essa pessoa precisa ser alvo missionário. Ela dá graça, sabe a quem? A ela. E por último, última aplicação. E para mim é a aplicação mais difícil de todas elas. Sabe qual é? Seja humilde. Seja humilde. Giovana, abre aí o Salmo 147 e começa abrindo no verso 6, Giovana, por favor. O Senhor é grande e poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Verso 5, olha o verso 6. O Senhor ampara os... Para quem não é humilde, Deus não é grande e poderoso. Quer ver outro versículo que o texto traz para a gente? Verso 11. Giovana, por favor. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Sabe o que é temer? É dar valor ao Senhor. É saber que do Senhor vem sabedoria. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é saber que eu preciso de alguém. Sabe de quem? Do Senhor. Seja humilde. Seja humilde. Reconheça suas dificuldades. Reconheça seus limites. Agora, ultimamente, muita gente... A gente está com a minha cunhada lá também, e muita gente com filhos pequenos. Filhos pequenos. E agora tem um negócio de muito curso na internet, né? Muitos cursos, e vendem muitos cursos, e é curso para fazer o menino... Agora, melhorar o intestino, dormir... É curso para dar banho, é curso para tudo. A minha geração, e aí eu quero explicar a minha geração. A minha geração. Se você não é da minha geração, fique tranquilo. A minha geração chegou à seguinte conclusão. Meu pai errou, a minha mãe errou. Eu vou fazer certo. Aí sabe o que acontece? Essas mães estão tudo doidinhas, porque acham que são perfeitas, acham que vão criar seus filhos perfeitos, acham que depende delas para os seus filhos, como diz minha avó. A minha avó, lá no interior do Pernambuco, sem estudo, ela olhava para mim e falava assim: meu filho, meu sonho é que você seja alguém na vida. Era. Sabe o que era ser alguém na vida? Ser alguém na vida era ganhar um salário mínimo e ser crente. Isso era ser alguém na vida, na cabeça da minha avó. Simplesinha de tudo. Negócio dela.
quando eu comecei a trabalhar, ela olhou para mim e falou assim, vem cá, meu filho, eu quero conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ela, eu falei, fala, Bi. Aí ela, você está ganhando quanto? Aí eu, estou ganhando tanto. Aí ela, vige, como tu tá rico. Eu estava ganhando R$600. Era o estágio da faculdade, ganhava R$600. Aí é pai e mãe achando que vai ser perfeito. Você não dá conta desse jugo. Você não dá conta desse jugo. É gente achando que depende dele para poder crescer profissionalmente. Você não dá conta desse jugo. Você está achando que você tem que ser bom para ser aceito pelas pessoas. Você não dá conta desse jugo. Seja humilde. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu aprendi uma musicazinha. Não sei se os meninos vão lembrar dessa musicazinha, se eles aprenderem essa música. Mas eu acredito que, pelo menos a minha esposa vai lembrar dessa música. Que é o seguinte: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. O nosso Deus é o quê? Maior que o mundo. Mas espera aí, esse Deus fez o quê? Mas é pequeno. Ele cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Sabe quem é que se entrega ao Salvador? O humilde. Porque quem não é humilde não precisa de Salvador. Quem não é pecador não precisa de Redentor. O salmista quer nos dizer isso. De que por mais que ele seja muito grande, por mais que ele tenha criado toda a criação e o seu povo, ele nos chama para 3 coisas: louvar, confiar e descansar nesse Deus. Tenho uma palavra para você nesse domingo. Essa semana foi uma semana extremamente difícil para mim. Até falei na reunião do conselho isso sexta-feira. Eu tive que passar por coisas essa semana assim extremas, tensas, densas, conversas difíceis, duras. Momentos em que eu tive que ficar parado horas na frente do computador tentando escrever e nada surgia. Até que esse salmo venha ao meu coração para dizer bem assim: cara, acorda, não é você. A história da humanidade não está sobre você e você também não é o centro dessa história. Sabe quem é o centro dessa história? A honra, a glória e o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja humilde, se entregue ao Senhor, seja fraco, seja incompetente diante dele. Tem uma série que eu sou doido para fazer aqui na igreja. Quem sabe um dia a gente faça? Quem sabe? Se o senhor Ademir deixar, um dia a gente faz. Sabe o que é? É uma série chamada Vivendo Acima da Mediocridade. Onde a gente pega homens extremamente, entre aspas, poderosos da Bíblia. E nós vamos falar disso agora a partir de Sansão. E nós vamos ver que eles são homens medíocres. Eles são homens pequenos. Eles são homens fracos. O que fez eles fazerem parte de uma história que a gente olha com grande grandiosidade, sabe o que é? O Deus desses medíocres. O Deus desses medíocres. E aqui eu não estou querendo justificar de você sair daqui amanhã e chegar para o seu chefe e falar que você... Olha, o pastor falou para mim ontem que eu tenho que ser um medíocre aqui. Estou falando isso não. Sabe o que é que eu estou falando? Dependa do Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Fique de pé.
Vamos cantar a música? Para lembrar quem é grande? Esses dias eu estava vendo uma coisa bem engraçada. As 5 principais invenções da humanidade. Aí a terceira invenção era o vaso sanitário. E a gente olha para esses inventores, a gente olha para esses homens da ciência, né? Nossa! Era um gênio. Um cara que pensou demais. Ele inventou um vaso sanitário. Quem é grande mesmo, irmãos? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos cantar? É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecido e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu nome. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. És o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a confiar no Teu eterno amor, a confiar na Tua bondade, a confiar na Tua misericórdia. Nos ajuda a descansarmos somente no Senhor. Porque o Senhor não precisa dos cavalos, o Senhor não precisa dos músculos. O Senhor precisa de si mesmo. E nós que precisamos do Senhor. O Senhor é o Criador e não a criação. Nos ajuda a engrandecermos somente a Ti. Aquele nessa noite, Pai, que sofre, que acha que vai dar conta de todas as demandas, das pressões que são colocadas da vida. Traz o Teu jugo que é leve e suave. Nos ajuda a descansarmos no Senhor e em Ti somente. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis